Graças, paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, nosso Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu cuidado para com todos nós. Vamos iniciar o nosso culto orando ao Senhor neste momento. Cubra sua cabeça, vamos estar clamando a Deus. Deus bendito e amado, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, porque Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu és Deus, o único Deus verdadeiro, ó Pai, em quem nós cremos, nós confiamos, em quem está depositado toda a nossa vida. Nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui novamente, Senhor Deus, na Tua casa, esta casa que o Senhor preparou para que estivéssemos reunidos, adorando e buscando a face do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Queremos agradecer ao Senhor mais um dia de vida, Senhor, mais uma oportunidade de poder abrir os nossos lábios em louvor e adoração ao Teu nome. Graças te damos por isso, graças te damos por todas as bênçãos que temos recebido, ó Deus, das Tuas mãos. Graças te dou, ó Pai, por cada vida, ó Deus, por nossos irmãos presentes aqui neste culto, nossos irmãos que estão em casa, os nossos amigos e familiares, todos aqueles que estão participando juntamente conosco deste momento de louvor e adoração ao Teu nome. Que o Senhor esteja visitando, ó Deus, com a Tua bênção, cada um, ó Pai, cada um que nesta manhã, Senhor Deus, se dedica ao Senhor, se entrega de coração ao Senhor para buscar conhecer mais a Ti, ó Pai. Fala, ó Deus, profundamente a cada coração, que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, trabalhando em cada vida, em cada coração, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. E nós queremos aqui, Senhor Deus, reservar este momento para louvar o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor venha receber o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, nos preparar também para receber a Tua palavra. Que o Senhor venha falar a cada coração nesta manhã, segundo a vontade do Senhor. Nós Te louvamos por tudo e bendizemos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de estar lendo a palavra do Senhor, lá no Salmo 103. Você que está em casa também pode estar abrindo a sua Bíblia, aí no Salmo 103, os irmãos aqui. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. É um salmo de Davi. O texto diz assim, Salmo 103: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor,
anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executai o seu beneplácito. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós entendemos que o Senhor é o Deus sobre todas as coisas, né? Como diz aqui o salmista, ele fala a respeito disso, porque ele entende realmente que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Por isso que ele diz, né? Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Às vezes as pessoas atribuem aos médicos ou a outras coisas algumas das suas curas, né? Mas a gente sabe que é a mão de Deus, operando inclusive na vida dos médicos. A gente tem visto muita gente sendo curada nesses dias de pandemia, e a gente sabe que é a mão do Senhor, é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Só precisa realmente reconhecer o cuidado de Deus em tudo isso, né? Por isso que ele diz: misericordioso e piedoso é o Senhor. As misericórdias do Senhor é que tem alcançado muitas vidas, livrando de todo o mal. Então, por isso que nós temos que ter um coração agradecido a Deus por isso, né? E a nossa vida tem que ser uma vida de louvor e adoração ao Senhor. É aqui ele nos chama: bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? Vamos bendizer ao Senhor através dos nossos cânticos, através do momento de louvor e adoração. Vamos ficar de pé, juntamente com o pessoal do louvor aqui. Amém? Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Que grande alegria estarmos mais esse dia, mais esse domingo, para louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus, ao nosso Pai. Queria parabenizar todos os pais que estão aqui nessa manhã, todos os que estão assistindo em casa também. Deus abençoe suas vidas. E nós estamos aqui gratos também, porque Jesus se entregou por nós e Ele nos tornou filhos desse grande Pai, desse grande Deus maravilhoso que nós temos. Nós temos essa alegria de poder cantar, bendizê-lo para todo sempre. Por isso cante ao Senhor, exalte. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é grande e maravilhoso. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo.
é bom sentirmos a presença do Senhor em nosso meio, mas o Senhor tem muito mais dele para derramar sobre nós. Que possamos ter sede por buscar a presença de Deus, assim como houve sede naqueles homens em Atos 2, onde eles buscaram a presença do Senhor e o Espírito Santo foi derramado. Possamos ter essa sede de busca pelo Senhor e viver coisas novas que Ele tem para cada um de nós. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é
Nosso Deus é um caminho em meio ao deserto. Não importa o quão impossíveis pareçam as situações, Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação. O mesmo Deus que cuidou do povo de Israel e continua cuidando das nossas vidas. Adore ao Senhor neste momento, Deus de milagres, Deus de promessas. Estás aqui, eu sinto sua presença, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, quebrando as prisões, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, transformando vidas, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, manifestando sua graça, adoro-te, adoro-te. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, manifestando teus milagres. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, sarando as feridas. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, é real sua presença. Adoro-te, adoro-te. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu
impossível, Senhor. E nós cremos em Ti. Nós nos entregamos a Ti, ó Deus, em todo louvor e toda adoração. Tu és o caminho em meio ao deserto. Tu és o sim quando tudo diz que não. Nós cremos em Ti, Senhor. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus que está aqui presente, Ele está aí também na sua casa, em todos os lugares, pois Ele é um Deus onipresente. E Ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Nós vamos ter um momento de oração, de intercessão, que você possa colocar a sua vida diante do Senhor neste momento, seu problema, a sua necessidade. Nós vamos estar clamando, porque nós não estaremos clamando a um Deus qualquer, mas um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, que tudo opera, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Então você que está em casa, você que está aqui presente, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, vamos clamar a Ele, porque aquilo que é impossível aos homens, é possível ao Senhor nosso Deus. Aleluias. Deus bendito e amado, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome ainda, Senhor. Ó Pai, porque nós reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas. Reconhecemos que Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus de promessas, Tu és o Deus que está presente em todos os lugares, Senhor. Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. E nós sabemos que não existe algo que o Senhor não possa fazer, não existe situação que o Senhor não possa, ó Deus, realizar, ó Deus, em favor daquele que busca a Tua presença, que confia no Senhor, que espera no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós estamos aqui reunidos juntamente com esses irmãos, com esses que estão em casa, Senhor Deus, clamando ao Senhor, colocando diante do Senhor as suas necessidades, as suas dificuldades, porque, meu Deus, a medicina ainda não tem encontrado a solução, mas a solução está em Tuas mãos, porque Tu és Senhor sobre todas as coisas. O poder está em Tuas mãos, a força está em Tuas mãos, a realização das coisas estão em Tuas mãos, Senhor. Nós clamamos a Ti, meu Deus. Visita esta família neste momento, visita este homem, visita esta mulher, este jovem, este adolescente, essa criança que está enferma, ó Deus, talvez no hospital, talvez em casa, ó Deus, se está aí clamando ao Senhor, juntamente conosco, porque sabe que é o Senhor que vai trazer a resposta, é o Senhor que vai trazer a solução. Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, repreende esta enfermidade, ó Deus, toda a força do inimigo, toda a força de Satanás, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, que caia por terra todo o poder do mal, toda e qualquer infiltração maligna sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus, está repreendido para a glória do Senhor, ó Deus, e que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo a cura, trazendo verdadeiramente, ó Deus, a libertação sobre esta vida, porque Tu és o Deus de promessa, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus que nós cremos, Tu és o Deus verdadeiro e único que existe, e além do Senhor não existe outro. É por isso que nós clamamos a Ti, porque sabemos que do Senhor vem a resposta para aquele que precisa da resposta do Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos nesta manhã, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Creia no Senhor, confia no Senhor, não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa a enfermidade, Deus pode todas as coisas. Aleluias. Nós cremos nisso. Nós temos clamado por muitos irmãos que em situações em que os médicos falaram, não tem mais jeito, e o Senhor respondeu. O Senhor disse, tem jeito sim, porque eu que estou no controle de todas as coisas. Aleluias. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós
adoramos. Gostaria de orar pelos pais. Hoje é o dia dos pais. Aqui no versículo de número 13 do texto que nós lemos, a palavra diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, e o Senhor se compadece daqueles que o temem. É o pai de todos nós, né? E hoje muitos pais estão aí em alegria, né, por ter seus filhos, e esse é considerado o dia dos pais. Nós vamos estar clamando ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre os pais neste momento, amém? Senhor, nós ainda queremos louvar o Teu nome, Senhor, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos que são pais, agradecendo ao Senhor, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem dado a cada um deles, ó Deus, de ter os seus filhos, de ter, ó Deus, este momento importante de comemoração, Senhor Deus, por este dia. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor foi quem proporcionou este momento. Foi o Senhor, meu Deus, quem deu condições para que isto acontecesse. E nós queremos aqui, meu Deus, clamar ao Senhor por aqueles que desejam, ó Deus, também ser pais algum dia, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, dando esta bênção a cada um dos nossos irmãos, a cada um dos nossos amigos que tem clamado, que tem suplicado ao Senhor. Ó Deus, sabemos que é o Senhor quem faz isto acontecer, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, faz isto na vida dos nossos irmãos, para que também, meu Deus, no próximo ano, eles possam estar com alegria, agradecendo ao Senhor, Pai, por tão grande bênção que só pode vir das Tuas mãos. Nós Te louvamos por cada pai, ó Deus, por cada pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu gostaria que os irmãos que têm seus dízimos e ofertas, não vou ler nenhum texto, preparasse para trazer neste momento, continuar nosso momento de adoração a Deus, também por meio dos dízimos e ofertas. Isso tem sido bênção na vida da igreja e dos irmãos também. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Nós reconhecemos que mesmo num tempo de pandemia, os irmãos podem se assentar, fique à vontade, num tempo de pandemia em que muitos têm passado por dificuldades, nossa igreja, graças a Deus, ela tem se mantido firme, mesmo com um número pouco de irmãos que têm vindo nos cultos, mas os irmãos estão em casa, alguns assistindo, participando e sendo fiéis ao Senhor. Porque a fidelidade não é simplesmente a igreja em si, mas é ao Senhor nosso Deus. E Deus, em troca de tudo isso, nos abençoa por ver a nossa fidelidade. Eu quero orar neste momento, agradecendo. Senhor, nós queremos ainda agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado, pela provisão do Senhor em todas as coisas. Nós sabemos que nada nos tem faltado. Isso não é mérito nosso, mas é graça do Senhor, é misericórdia, é amor do Senhor sobre nossas vidas. Por isso nós temos um coração agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. Queremos Te louvar, Senhor Deus, pelos nossos dízimos e ofertas que têm sido trazido aqui ao gasofilácio pelos nossos irmãos, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Agradecer ao Senhor por todos os irmãos que têm contribuído, Senhor, por aqueles que também não têm tido condições de fazer assim, mas que o Senhor esteja, ó Deus, proporcionando momentos para que eles possam fazer também. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado do Senhor em tudo. Reconhecemos a Tua graça sobre a vida de cada um. Reconhecemos, ó Deus, o amor do Senhor sobre a vida de cada um. Por isso nós Te louvamos e pedimos que o Senhor nos dê condições de administrar esses recursos com sabedoria, para que verdadeiramente a obra do Senhor cresça, ó Deus, e se estabeleça cada vez mais aqui onde o Senhor nos colocou. Nós Te louvamos por tudo e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta neste momento, você que tem, e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor Paulo vai estar ministrando a palavra nesta manhã. Abra o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar.
Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder ministrar a palavra do Senhor, essa responsabilidade que temos, né, de toda semana estar sempre trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações, e que Deus possa falar contigo realmente, poderosamente nessa manhã. Quero que os irmãos abram sua Bíblia lá no Salmo de número 107. Salmo de número 107. E nós vamos falar a respeito de que tema desta manhã, que é a salvação e libertação para todos, né? A manifestação de Deus para todo aquele que realmente de coração busca a Deus, né? Às vezes nós passamos por momentos difíceis, né? E estamos passando por momentos assim neste mundo, né? Estamos vivendo momentos difíceis e muitas vezes há pessoas que não conhecem ao Senhor, ou não conhecem a graça e a misericórdia de Deus, não entendem esse Deus de graça, né? Muitas pessoas veem Deus como um Deus duro, como um Deus que está pronto a castigar, que está pronto a fazer aquilo, vamos dizer, julgar as pessoas, né? Está pronto realmente a mandar ali um raio em cima daquele que está errando. Mas o Deus que nós encontramos na Bíblia não é esse Deus. É um Deus justo, sim, é um Deus santo, é um Deus que certamente vai julgar todas as pessoas, né? Julgou Israel, mas é um Deus também de graça, é um Deus que se apresenta com uma grande e poderosa misericórdia para com as nossas vidas, né? E nesta manhã nós vamos meditar um pouco sobre esse Deus que salva, que liberta, que transforma a vida de homens terríveis, né? De homens como nós, né? Talvez você olhe para você e pense assim: quem era eu antes, né? Antes de conhecer a Jesus? Muitos de nós pensamos: eu era uma pessoa boazinha, né? Eu era uma pessoa que não tinha muito problema. Mas será que é assim que Deus nos vê? Será que você não está dentro de alguns aspectos, né? Esteve dentro de alguns aspectos que às vezes a gente não percebe, que a nossa vida muitas vezes confrontava a Deus. A nossa vida muitas vezes realmente era contrária à vontade de Deus. É por isso que nós falamos e pregamos que nós precisamos nos converter a Deus. Por quê? Porque os nossos caminhos estavam indo para longe de Deus. E o caminho que vai para longe de Deus é um caminho de pecado, é um caminho de erro. Seja ele um pecadão que todo mundo vê, ou um pecado escondido, pecados na alma, pecados que estão, né, ali guardados, as sete chaves, né, segredos, né, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe quem nós somos. Por isso, irmãos, nós devemos ter um coração grato, né? Um coração sempre pronto a dar louvor e glória a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que nos amou, a esse Deus que nos ama. Então eu quero ler com os irmãos este texto, Salmo 107, abra a sua Bíblia, aí acompanhem comigo este salmo. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens,
pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças, e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas ou negócios, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos, plantaram vinhas, tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Lança Ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado, para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Que texto lindo, não, irmãos? Que palavra maravilhosa. Se você prestou bem atenção nesse texto, a gente precisa de ler algumas vezes para entender e compreender isto, Mas lendo, você vai vendo que há algumas repetições nesse texto. Algumas coisas que o salmista procura frisar, E há identificações importantes para a nossa vida, para nós entendermos de onde saímos e para onde Deus nos colocou, quais os propósitos de Deus para a nossa vida, Você tem propósito para a tua vida? Você entendeu o propósito do Senhor? Algumas pessoas pensam assim: eu vou ficar o resto da minha vida na igreja, louvando a Deus ou cantando. É esse o propósito de Deus? Eu vou dizer para você, irmãos, qual outro propósito tão bom quanto esse de louvar e adorar a Deus, de estarmos na presença do Senhor, de glorificarmos a Deus. Há muitas coisas que nós devemos fazer, mas todas elas têm que render glórias e louvores a Deus. Nós vamos ver nesse texto, então, analisando esse texto, algumas coisas importantes para a nossa vida. Então, vamos caminhar pelo Salmo 107 e ver quem Deus salva.
de onde Deus nos salva, como Deus nos salva, qual deve ser a nossa atitude para com esse Deus maravilhoso. Então, primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, que o salmista vai trazer aos nossos corações, é quem Deus salva. Veja só no verso 2, diz assim: digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras. Primeira coisa que ele vai falar aqui, ele está dizendo, olha, os remidos do Senhor que Ele resgatou da mão do inimigo, né? Quem aqui é remido do Senhor? Quem foi redimido por Deus? Quem foi salvo por Deus? Quem teve seus pecados lavados pelo Senhor, né? Quem foi purificado dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário? Se você foi purificado, você é um dos remidos do Senhor. Você foi salvo pelo Senhor. Ele te livrou, te resgatou da mão do inimigo, né? Todos nós vivíamos debaixo das mãos do inimigo. Todos nós estávamos no pecado, todos nós estávamos condenados, todos nós tínhamos uma triste sina na nossa vida, um triste destino para a nossa vida. Mas Deus nos resgatou da mão do inimigo. Você não tinha poder para sair dela, mas foi Deus quem te resgatou da mão do inimigo. E ele vai dizer aqui quem eram essas pessoas. Eu quero trazer aqui as características dessas pessoas, que certamente você vai se ver dentro de algo assim, dessas características. Primeira coisa, ele diz aqui no verso 4, de verso 3 e 4, né? Verso 4 quer dizer: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Veja só as características dessas pessoas, essas primeiras características. Ele diz assim: eram pessoas perdidas, sem rumo, rejeitados, famintos, sedentos, sem força interior, sem capacidade pessoal, tinha a alma desfalecida. Muitos que aqui estavam, irmãos, sem rumo, né, antes de encontrar a Deus. Muitos de nós estávamos aqui e vivíamos sem rumo, como estes aqui que ele está dizendo aqui. Quem aqui vivia a sua vida por viver? Fazia as coisas, mas não sabia por que fazia. Trabalhava para ganhar dinheiro, para comprar e para vender e tal, e fazer as suas coisas, mas e aí, para que eu vivo? Quantos de nós não tínhamos essa interrogação e não tínhamos um caminho certo, para onde ir, o que buscar verdadeiramente, e nos sentíamos angustiados na nossa alma? Sentíamos realmente um vazio na nossa alma, uma sede, estávamos famintos, não de pão, não de água, mas famintos por algo que nos preenchesse a nossa alma. Assim éramos nós, andávamos errantes nos nossos próprios caminhos, caminhos que o homem faz para si mesmo, caminhos errados. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem, ele gosta de fazer seus planos sem consultar a Deus, e ele vai errando, e vai caindo de abismo em abismo, né? E vai sentindo aquela dor na sua alma. A segunda coisa que ele vai dizer aqui, irmãos, no verso 10, ele vai dizer assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte. Esses são os remidos, que eram antes esses que se assentaram nas trevas, nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se lhes abateu com trabalhos do coração, caíram e não houve quem os socorresse. Gente que se rebelou contra a palavra de Deus. O homem, irmãos, a Bíblia revela que o homem é rebelde, que o homem não quer ouvir a palavra de Deus, que o homem não quer dar atenção à verdade de Deus. Nós vivemos tempos assim, onde hoje em dia estão queimando Bíblias, estão perseguindo aqueles que amam a Deus, mas esses que o fazem estão assentados nas trevas, e nós muitas vezes éramos parecidos com esses, assentados nas trevas, nas sombras da morte, vivendo debaixo de opressão do inimigo,
debaixo de uma escuridão na vida, não entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. Éramos presos em aflição e em ferros, prisioneiros, escravos de Satanás. Quantas pessoas estão hoje vivendo escravos de demônios, obedecendo a espíritos malignos, obedecendo a pensamentos terríveis, vivendo uma angústia de alma terrível, sozinhos, porque aqui ele diz aqui, olha, eles desprezaram a palavra de Deus, desprezaram o conselho de Deus, não querem ouvir a palavra. Ah não, eu não quero ouvir a Bíblia, mas eu ouço a todas, eu ouço qualquer um que fala, ouço qualquer pessoa que diz qualquer coisa, isso eu ouço. As pessoas se rebelam contra Deus, mas se rebelando contra Deus, na hora que caem, não tem quem os levante. Não tem de quem estenda as mãos, porque o nosso Deus é esse que levanta o homem, como ele vai dizer aqui, levanta da opressão necessitado para um alto retiro, lá no verso 41. O nosso Deus é o Deus que nos levantou, que nos tirou do charco de pecado, do lamaçal, né, onde o homem se coloca, estando longe de Deus, daquela areia movediça, que quanto mais você se move, mais profundo você vai. Assim era o homem, assim éramos nós. E o salmista ele vai descrevendo as características do homem sem Deus. Mas esse homem é que Deus remiu. E olha só que coisa interessante, no verso 17, mais algumas características. Ele diz, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Aqui ele está falando, irmãos, de pessoas resistentes, estultas, estúpidas, né? Essa é o significado da palavra estulta, estupidez, tolice, loucura. Pessoas que Deus está dizendo, eles são loucos, eles não ouvem a minha palavra. Eles são loucos, estão se perdendo, estão indo para o inferno, estão se afundando em pecados, em erros, estão vivendo uma vida depressiva, estão vivendo uma vida sem paz e sem esperança, mas eles não querem se render. São pessoas estultas, que apesar de verem que estão caminhando para a morte, eles não querem voltar. Mesmo essas pessoas, irmãos, mesmo essas pessoas, para você que está ouvindo, talvez você tenha se resistido à palavra, você tem alguém falando com você tem alguém falando na tua vida, e dizendo, olha, Jesus te ama, olha a esperança, mas você tem resistido. Eu quero dizer, olha, não resista, porque é a esperança e a vida em Cristo. A vida verdadeira, algo maravilhoso que Deus vai fazer na tua vida, quando você se render. Quebre o orgulho, não deixe que o teu orgulho te leve para o inferno, te leve para longe de Deus. Abra o teu coração. Muitos estultos, muita gente resistente à palavra do Senhor. Aí ele vai continuando, e aí ele vai dizer a última característica, né? Os que tomando navios, verso 23, os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico ou negócios na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, e no meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Olha só, irmãos, ele está dizendo aqui, irmãos, de pessoas que vivem para comercializar, vivem pelo dinheiro, vivem para ganhar, vivem pela sua ganância. Essas pessoas que até se dão bem na vida, tem muitos bilionários neste mundo, muitas pessoas que têm dinheiro, têm muito dinheiro, você nem consegue contar quanto dinheiro o cara tem, né?
Mas essas pessoas, às vezes, não contam com os infortúnios, com as tempestades que Deus manda muitas vezes. Que aqui ele diz aqui, olha, ele falou e fez levantar o vento tempestuoso. Foi Deus quem fez isso. Quantas pessoas, irmãos, estavam certos que tinham tudo, que o seu dinheiro no banco poderia dar tudo o que eles precisavam, que é o seu negócio, agora eu estou bem, agora eu ganho bastante, e de repente agora nessa pandemia perdeu tudo. Ventos tempestuosos. Deus, Ele faz as coisas acontecerem neste mundo, e eu não estou dizendo que Deus fez isso para derrubar esta ou aquela pessoa, mas Deus está mostrando, irmãos, que a vida não está no nosso controle, que o dinheiro não pode todas as coisas, que nós não devemos confiar nas riquezas, nós não devemos confiar no dinheiro, nós não devemos fazer destas coisas a nossa base para vivermos. Nós não devemos viver a nossa vida buscando estas coisas. Mas quantos de nós não vivíamos assim? Ou quantos de nós ainda não estamos pensando que estas coisas é que pode nos dar segurança? Que o dinheiro pode dar segurança, o dinheiro não pode lhe dar segurança, irmãos. Porque um dia para o outro muda tudo. Em fevereiro talvez você estivesse muito bem. E hoje, eu não sei como você está hoje. Mas em março mudou tudo. Não é verdade? Mudou, e nós estamos aí de máscara. Quem que já pensou que você viveria por meses com uma máscara? Respirando aquele ar quente. Porque, irmãos, a vida é assim, a vida é frágil. As ondas levantam e te jogam para cima e para baixo. Mas quando você está nas mãos do Senhor, as coisas mudam. Amém? Irmãos, veja só, essa é a descrição que ele faz: homens que andam cambaleando como ébrios e perdem o tino, perdem a habilidade, perdem a capacidade de fazer as coisas, gente que entra em depressão, gente que entra num abismo na sua alma, que não consegue sair sozinho, que não tem mais como sair, ou o Satanás está ali oprimindo, ou as circunstâncias estão acabando com aquela pessoa, ou ela mesma não consegue sair daquele buraco. Assim éramos nós, irmãos. E se você não entendeu que você era assim, alguma coisa está diferente, porque nós, irmãos, não podíamos salvar a nós mesmos. A Bíblia, uma das coisas que a Bíblia mostra muito claramente é que eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não consigo pelas minhas próprias forças, pelos meus méritos. Mas eu vou fazer o bem, eu vou fazer isso. Não sou eu que me salvo. A Bíblia diz que é o Senhor quem me salva. É Deus quem me salva. É Ele quem nos redime da morte, que nos tira do pecado, que nos dá uma nova vida. É de Deus que vem todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E aí ele vai dizer aqui, irmãos, a angústia é algo que é importante na vida do homem. Eu não estou dizendo que você deve viver angustiado, não. Mas a angústia, ela nos leva a buscar uma solução, a buscar algo. Então o pecado, ele faz um efeito na vida do homem, que é ruim, mas ao mesmo tempo, faz com que o homem reconheça que ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus. E aí ele diz aqui, e na sua angústia, por 4 vezes, ele vai dizer isso. E na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 6. Também no verso 13, ele vai dizer, então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. No verso 19, da mesma maneira. No verso 28 também, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele o livrou das suas tribulações. Aleluia! Você já clamou a Deus? Você clamou a Deus pela sua vida, pela sua salvação?
Você já reconheceu os caminhos maus que você tem andado? Os caminhos maus em que você andou? Tem muita gente, irmãos, que vai se adequando à igreja, à religião, à religiosidade, mas nunca reconhece que é pecador, nunca reconhece o problema do pecado, nunca reconhecem a sua situação diante de Deus. Irmãos, a Bíblia diz assim, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, que nós devemos ter um profundo sentimento de arrependimento no nosso coração, e devemos confessar os nossos pecados a Deus, reconhecendo que somos pecadores. Você já sentiu angústia pelo seu pecado, pela sua situação, pela sua solidão? Às vezes as pessoas sentem angústias, mas não clamam a Deus. Há muita gente angustiada hoje, mas que tem uma resistência de se quebrantar e de clamar a Deus. Porque quando Deus nos salva, todos esses pecados nos levam à angústia da alma, e essa angústia nos leva a clamar a Deus em busca de misericórdia. Eu diria que a lei de Deus nos serviu de aio, lá em Gálatas vai falar isso, que ela nos serviu de aio para nos conduzir a Deus, porque ela nos mostra os nossos pecados, e nos revela quão fraco nós somos, quanto que nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor, quanto que nós somos falhos. E o pecado, por sua vez, leva o homem a um desespero da alma e a uma angústia pela falta de um Deus vivo e amoroso na sua vida. O pecado leva a essa angústia. E abre a sua Bíblia lá no Salmo 34. Salmo 34, verso 4 a 6, diz assim: o salmista dizendo da sua experiência: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Verso 5 do Salmo 34 agora: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Verso 17 e 18: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Olha que coisa linda, irmãos. O salmista está dizendo aqui: clamei, busquei o Senhor, Ele me livrou de todos os meus temores. Aleluia. Veja aqui, Deus, Ele age. Deus, quando você clama, Ele vai agir em teu favor. Deus vai voltar os seus braços para você. E Ele diz assim: olha, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Deus não atende a um coração orgulhoso. Deus não atende a um coração empedernido, duro, a dura cerviz. Deus não atende. Mas Deus atende quando nós nos quebrantamos, quando nós reconhecemos, quando nós vemos as nossas falhas, quando nós jogamos o nosso rosto no chão, quando nós nos curvamos diante de Deus e nos ajoelhamos, dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Senhor, olha para a minha vida, eu preciso de Ti, salva-me, Senhor, livra-me dos meus pecados. Eu tenho sido rebelde com a Tua palavra, eu tenho feito mal, eu não tenho ouvido os Teus conselhos. Ah, Deus, eu sou um estulto. Quando você reconhece e que você se coloca diante de Deus e se arrepende dos seus pecados, aí o Senhor abençoa. Veja só no verso 19, do capítulo 34, Salmo 34, diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado.
O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados, mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa a ação de Deus em favor do seu povo. E lá no Salmo 107, volta lá, nós vamos ver como Deus nos salva. Graça e misericórdia, pura graça e misericórdia. Veja só, ele vai dizer aqui, depois do clamor sincero do coração, ele os livra das suas tribulações, e diz assim, verso 7, conduzi-os pelo caminho direito. Aquele que estava sem rumo, irmãos, lembra primeiro que nós falamos das suas características? Ele conduziu por caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Eles não tinham onde habitar, e o Senhor os colocou num lugar seguro, os levou a um lugar onde eles pudessem prosperar, onde eles pudessem melhorar, onde eles pudessem viver com paz e alegria. Aleluia! E aqueles que estavam, irmãos, vivendo em grilhões, em aflições, ele diz aqui, olha, então na sua angústia clamaram, verso 13, clamaram ao Senhor, ele os livrou de suas tribulações. Ele diz, tirou-os das trevas e das sombras da morte. Não foi eles que saíram, foi Deus que os tirou. E ele lhes acendeu uma luz, e lhes despedaçou as cadeias, quebrou as cadeias. Gente, como há pessoas em grilhões, amarradas pelo inimigo, em correntes terríveis na sua alma. Ah, mas eu sou viciado nisso, eu sou viciado em crack, eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado em mentiras, eu sou viciado em enganar, há pessoas que estão dominadas. Não, você pode deixar essas cadeias, porque Deus pode te livrar. Clame ao Senhor, se você está nos vícios, clame ao Senhor, e Ele vai responder dos céus. Ele vai estender suas mãos e quebrar os grilhões da morte. Aquilo que tem te amedrontado, Ele vai quebrar as cadeias que tem trancado tua alma na morte, num sentimento de inutilidade, de desprezo. Aleluia, o nosso Deus é assim, o nosso Deus é que livra, que salva. Diz assim, olha, verso 20, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que Deus maravilhoso, que cura, que sara as enfermidades. Talvez você esteja hoje aí pensando, não tem mais jeito para mim. Clame ao Senhor, clame a Deus, porque Ele ouve, e Ele diz, Ele sara. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Olhe, leia a palavra de Deus. Às vezes quando nós lemos a palavra de Deus, ela se revela, você vê algo novo nessa palavra, e vem uma palavra rema de Deus para a tua alma, uma palavra específica para você, curando a tua vida, sarando o teu corpo, sarando a tua alma, sarando a tua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, irmãos. Quantos de vocês já receberam estas bênçãos de Deus na sua vida? Você foi curado, você foi restaurado, você foi levantado. Quantas angústias nós passamos, mas Deus não se esquece de nós. E Ele diz aqui, olha, talvez hoje você está vivendo bem dentro disso também, da tormenta da vida, dos grandes vagalhões do mar. Você parece que está subindo e descendo, a tua vida não tem parada, você realmente vive numa situação terrível. Ele diz assim no verso 29, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, Ele diz, Ele fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao porto desejado. Você quer tanto algumas coisas na tua vida, mas você não consegue por si mesmo. O que você quer? O que o homem realmente deseja, irmãos? O homem deseja uma vida de paz, uma vida de alegria,
uma vida onde ele possa ver a sua família bem, os seus filhos bem, restaurados, fortalecidos. Que coisa linda, irmãos, que é quando nós temos filhos. Hoje foi feita lá uma homenagem aos pais da igreja, né, no nosso grupo, e vi aquilo ali, fiquei muito feliz de ver as crianças falando aos seus pais, né? Aí depois meu filho, ele não tinha comprado um presente para mim, né, porque a gente está economizando, mas meu filho, ele tem umas tiradas muito interessantes, é o Samuelzinho, os irmãos conhecem ele, e ele viu que ele não tinha um presente, né? Aí ele foi lá na cozinha, falou: papai, não vem aqui não, e tal. E eu sabia que ele estava fazendo alguma coisa, e ficou lá: não vem não. E eu estava lá, estava estudando, estava, né, orando, colocando diante de Deus a palavra e tal. Aí ele falou: vai no quarto da mamãe. Fui para lá e tal. Daí ele abriu, eu vi que ele abriu a porta do apartamento, foi lá fora, tocou a campainha e veio assim: quem é? Eu sabia que era ele, né? Mas daí eu entrei na dele, né? Fui lá: não, quem será e tal. Aí abri a porta, falei: nossa, tem um pacote aqui. Tinha um pacote lá que ele tinha posto. Aí eu peguei o pacote não tinha peso nenhum, né? Mas estava lá lacrado e tal. Aí eu levei lá no quarto, aí abri assim, falei: poxa, esse pacote tá leve, né? Aí eu abri assim, tinha um bilhetinho dele, dizendo: papai, eu te amo, ou tal. Ele disse algumas coisas ali, eu fui lendo e fui chorando. Como é gostoso, irmãos, nós podermos semear na vida dos nossos filhos e vê-los louvando ao Senhor, agradecendo a Deus, estando ali reconhecendo. Assim, irmãos, é com Deus, assim é Deus na nossa vida. Eu não tenho nada de bom, mas a graça de Deus é que tem, a misericórdia de Deus é que tem agido nas nossas vidas, é que tem dado essa alegria, essa graça de termos filhos, de termos famílias e podermos investir, mesmo nesse tempo tão difícil que vivemos. Por isso, irmãos, por esse Deus maravilhoso, o salmista, ele nos convida por algumas vezes também. Verso 8, ele diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia! Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Glória a Deus! Aleluia! Ele saciou a alma faminta, dessedentou aquele que estava com sede. Aleluia! Diz aqui no verso 15: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Mais uma vez, ele cita: rendam graças ao Senhor. A tua vida, você tem dado graças a Deus? Ou tem murmurado? Da onde Deus te tirou, você não deve murmurar por mais nada na tua vida. A tua boca deve render graças a Deus. A tua boca deve estar cheia de louvores a Deus. Irmãos, nós precisamos de agradecer, de sermos gratos a Deus até o fim da nossa vida, até o último suspiro que nós dermos nessa terra. Nós precisamos de levantar as nossas mãos e agradecer a esse Deus maravilhoso que nos redimiu da cova, da morte, de uma condenação eterna. Aleluia! O salmista vai dizer: rendam graças ao Senhor, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro que nos prendiam, que eram contra nós, que nos faziam escravos de Satanás. Aleluia! Este é o Deus que salva. Ele diz no verso 21: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Terceira vez ele diz isso. Rendam graças ao Senhor, ofereçam sacrifício de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Faça algo por Deus, renda graças a Deus, louve ao Senhor, faça sacrifícios de ações de graças, proclame com júbilo aquilo que Deus fez por você, fale do amor de Deus, proclame as misericórdias do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quarta vez ele vai dizer aqui:
Ele fez cessar a tormenta. Verso 31, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciões. Irmãos, você que tem a possibilidade de vir à igreja, de estar junto com os irmãos, não deixe de fazer isso, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de estar junto com o povo de Deus. Isso é tão importante na nossa vida. Às vezes a gente não entende como é importante a gente estar junto, a gente ter alguém do lado, alguém que Deus pode usar para levantar a nossa vida, ou Deus pode te usar para levantar a vida de alguém. Exaltem na assembleia do povo, ajuntem-se para exaltar e glorificar a Deus, para fazer Deus conhecido. Seja o culto de vocês um culto alegre, festivo, porque o nosso Deus é um Deus de vida, é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. Amém? Aleluia. O nosso Deus é o Jesus que disse ao mar: acalma-te, e as ondas se acalmaram. Quando ele faz isso, irmãos, os discípulos, eles ficaram maravilhados, e eles adoraram ao Senhor naquela hora. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que transforma, que salva, que controla todas as coisas, a natureza e tudo que há. Amém? Aleluia. E o salmista, ele termina esse salmo, eu vou ler com os irmãos só. Verso 33 em diante, ele vai dizer assim: ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, e terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Deus faz isso. Mas ele converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, aqueles que o buscavam, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Olha como Deus abençoa a estes homens que se arrependeram, a esses homens que se angustiaram e que clamaram pelo nome do Senhor. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Deus os abençoou. Deus tem te abençoado nesse tempo, irmão. Deus tem suprido as tuas necessidades. Deus tem sido um Deus forte, que está ao teu lado. Você tem buscado a Deus. Que coisa tremenda, irmãos, nós podemos ver o suprimento de Deus. E Deus faz isso de várias maneiras. Não pense que é só de um jeito. Deus faz de várias maneiras na nossa vida. Ele os abençoou, mas tornaram-se a reduzir-se, foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Aí ele diz assim: lança ele o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar errantes onde não há caminho. Irmãos, o que nós vemos hoje são os príncipes errantes, não é verdade? Governadores, gente que não sabe para onde vai, no meio dessa coisa toda que está acontecendo. Gente, põe máscara, tira máscara, toma isso, não toma mais, faz aquilo, não faz mais, né? Vai ter cura, não vai ter cura, e as pessoas estão perdidas, os cientistas estão abilolados, né? Um diz uma coisa, outro diz outra, porque o homem, irmãos, o homem não sabe nada. É Deus quem está no controle de todas as coisas, amém? Aleluia. Então ele levanta da opressão necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram. Você está alegre, irmão? No meio de tudo isso, a alegria do Senhor no nosso coração, a alegria pelo que Deus faz, júbilo no coração do cristão. Os ímpios por toda parte fecha a boca. Os ímpios não conseguem ver, os ímpios não têm o que dizer, mas o cristão tem como louvar a Deus. Por quê? Porque a nossa vida, irmãos, não é dirigida pelas circunstâncias, mas é dirigida pelo Senhor. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Aleluia. Você é sábio? Aleluia.
Renda graças ao Senhor. Glorifique o nome do nosso Deus. Um Deus que salva, um Deus que nos salvou, um Deus que nos redimiu por sua graça e misericórdia. Um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus maravilhoso. Você pode dizer isso? Eu tenho um Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus, o meu Deus é maravilhoso. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a esse Deus de misericórdia, a esse Deus de graça, Deus santo, Deus poderoso. Nós não éramos nada, nós andávamos perdidos, nós não tínhamos rumo, nós andávamos oprimidos pelo medo da morte, oprimidos por Satanás, nós andávamos enganados, resistentes, estultos, ignorantes com relação à vida e à verdade, mas o Senhor teve misericórdia de nós, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos tirou da ilusão, Senhor Deus, das riquezas, do poder, dessa coisa que o homem anda atrás o tempo todo, e se angustia, e se isola. Oh Deus, obrigado porque o Senhor nos mostrou que isto não é o valor que nós devemos buscar, mas o valor do teu reino, a tua graça, a tua bondade, a tua luz, o teu amor. É isto que nós queremos, é isso que nós ansiamos, é isso que temos recebido do Senhor. Glórias ao teu nome. Ó Deus, se há alguém que está ouvindo esta mensagem, que ainda não se rendeu ao Senhor, que possa se arrepender, que possa voltar os seus olhos para Ti, que possa Te conhecer. Ó Deus, salva, Senhor, que alguém que está oprimido, que está vivendo em angústias, clame ao Teu nome, ouça o clamor deste coração, envia o Teu Espírito e salva, Senhor, o perdido, o pecador que se arrepende, em nome de Jesus. Eu lhe peço, ó Deus, opera por Teu Espírito Santo, opera por Tua graça e misericórdia, com Teu poder salvando e libertando vidas. Nós oramos em favor de todos os homens, Senhor Deus, porque o Senhor está aberto para todos. Todo aquele que clamar ao Senhor, todo aquele que te buscar de coração, todo aquele que se quebrantar, tu ouvirás dos altos céus e estenderá tuas mãos para livrar e para salvar, para curar, para restabelecer a vida. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por seres um Deus tão amoroso, tão misericordioso, um Deus tão maravilhoso. Glórias ao teu nome, bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Glória a Deus. Vamos finalizar este momento de adoração declarando exatamente isso, que o nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor, o nosso Deus santo e poderoso. Adore ao Senhor, erga suas mãos em adoração. Tu virás, nós viemos.
Adore ao Senhor, levante suas mãos em adoração. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e amor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e amor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos fazer a nossa oração final, mas antes, nessa quarta nós ainda vamos ter o culto online, né? Na outra quarta nós estamos pensando em voltar com os nossos cultos presenciais, também na quarta-feira, tá? Então os irmãos vão já orando por isso, para que Deus nos dê graça, sabedoria em todas as decisões que temos que fazer, né? Tá bom? Ore ao Senhor, coloque nas mãos de Deus, né, os nossos enfermos. Lembre-se de cada um que está passando por necessidades, né, na semana. Vamos dizer assim, esteja intensificando a sua vida de oração, a sua vida na presença do Senhor, né? Nós precisamos muito, irmãos, de orarmos, de um avivamento nas nossas vidas, e o Espírito Santo esteja nos tomando com poder e graça, para que, irmãos, nós quando voltarmos também, pudermos, né, conversar com as pessoas livremente, a gente esteja preparado para levar essa mensagem, irmãos, essa mensagem de poder, essa mensagem tremenda, irmãos, porque as pessoas estão precisando. Olha, os consultórios estão cheios, né? Tem muitos lugares que as pessoas não têm mais como atender, porque é muita gente. Mas por quê? Porque é a angústia da alma, irmãos. As pessoas estão perdidas, elas precisam de Cristo, elas precisam dessa paz maravilhosa. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos. Grande é o Senhor, digno de todo louvor. Um dia, Senhor Deus, nós nos encontraremos na Tua presença face a face. Glorioso será esse dia, mas será um dia, Senhor, de revelação também, quando nós vamos ver, ó Pai, o quanto deixamos de Te glorificar aqui, o quanto deixamos, Senhor Deus, de render as graças e louvores a um Deus maravilhoso, imensurável, que jamais nós conseguiremos traduzir em palavras aquilo que Tu és. Nós não temos como, somos tão finitos nas nossas deduções e entendimentos. Tu és tão grande e infinito. Tu és um Deus que criou todo o universo. Tu és um Deus que não para. Tu és um Deus que está sempre fazendo algo para o bem. Oh Deus,
Grande é o teu nome em toda a terra. Grande é o teu nome entre as nações. Os reinos se abalam. Oh, Jesus. Glórias, glórias ao teu nome, Salvador, nosso Senhor misericordioso. Grande é o Senhor, tua santidade nos assusta, mas nos aproxima e nos leva a ti, Senhor. Glórias ao teu nome, Deus maravilhoso. Que a tua graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, do Senhor maravilhoso, esteja sobre todo o teu povo aqui presente e disperso, nas suas casas, nos seus lares e por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Aleluia. Não vou dizer para você abraçar teu irmão, que não dá, mas dá um olhar.